noite a todos. Com muita alegria que iniciamos mais uma reflexão com os amigos do grupo da Fraternidade Montino. Que o Mestre nos inspire nessa reflexão da noite, que possamos pensar um pouco mais a partir de tudo aquilo que nos tem sido trazido pela doutrina espírita e que já nos foi trazido pelo Cristo. Pensarmos qual o nosso papel nesse mundo, quais os nossos deveres como cristãos e qual o nosso chamamento para a renovação, para que em nos renovando sejamos também instrumentos de renovação para o mundo. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, gostaria de agradecer a casa a oportunidade e também parabenizar pelos 60 anos que completa amanhã, 25 de junho de 2020. São 6 décadas de trabalho e serviço com Jesus, que nos demonstra por isso mesmo que os que ali têm passado, encarnados e desencarnados, têm compreendido a base dos ensinamentos de Jesus. Não se sustenta uma casa por tanto tempo sem que entre os seus trabalhadores vibre essa alma de fraternidade e de caridade, porque a caridade é a alma do Espiritismo. E essa alma vibra no grupo da fraternidade. A gente percebe isso, que está sempre ali pronta a nos acolher todos que chegamos, para matar a fome, tanto material quanto espiritual. Então que o Mestre abençoe para que muitos decênios mais venham, que as próximas gerações também possam ali aproveitar das lições do Evangelho, dos exemplos, para que aos poucos, nos renovando, renovemos o nosso planeta. Então a nossa lição, a nossa reflexão da noite, o poder do exemplo, vamos iniciar com uma história do livro Alvorada Cristã, psicografada pelo Chico, do espírito Néio Lúcio, que se chama Pregação Fundamental. Conta a história de um aprendiz de Jesus Cristo que estava muito empolgado com as lições do Mestre e saiu a pregar, a propagar as lições para várias casas religiosas. Ele não fazia outra coisa senão pregar o Evangelho, horas a fio, diariamente. Mas chegou um momento em que ele precisou trabalhar para prover o próprio sustento. E ele arrumou um emprego num local em que o chefe não muito agradou, porque era distanciado da fé e isso contrariava suas tendências religiosas. E esse chefe também fazia alguns apontamentos rudes com ele e controlava muito o seu tempo. Então ele já não tinha mais aquela liberdade que ele tinha outrora para fazer as pregações do Evangelho. E aquilo o incomodava muito, e até que ele chegou perto do chefe e se despediu. E o chefe perguntou o motivo dele ter se despedido. Ele falou que queria ser livre para melhor servir Jesus, que ele não poderia se sujeitar ao cativeiro desse emprego. E nesse dia que ele se despediu, ele pregou durante longas horas, até altas horas da noite, em várias casas, e chegou em casa feliz e dormiu, mas sonhou que o Mestre vinha visitá-lo. Apesar de estar resplandecente de luz e de beleza, demonstrava uma tristeza no olhar. E ele, cismado aqui, ele perguntou: Mestre, o que te deixa tão triste? E Jesus respondeu para ele que ele não soube, que ele desprezou a pregação que ele havia lhe confiado. Então ele se assustou, porque ele falou: hoje mesmo deixei um homem tirânico para melhor te servir. Comenta boa nova por onde passo. E Jesus falou: mas a pregação fundamental da verdade você não soube executar. Que eu te atribuí tarefa junto a um administrador de interesses dele na terra. E que ele olvidava que o chefe desconhecia aquilo que ele sabe. Ele achava que o chefe era tirânico e cruel, mas ele esquecia que o chefe não tinha conhecimento do que ele tinha. E ainda esclareceu para ele que o chefe só conseguiria aprender as lições do Cristo através do exemplo dele na vivência. Que se ele desse para ele 5 anos de vivências evangélicas e de renúncia no trabalho, ele, que era responsável por 200 espíritos, 200 servidores, seria melhor, seria uma pessoa melhor, ele se modificaria. Então, Jesus fala com ele assim: poderás ensinar o caminho celestial a 100.000 ouvidos,
mas a pregação do exemplo que converta um só coração ao infinito bem estabelece com mais presteza a redenção do mundo. E ele acordou sobressaltado com esse sonho e voltou para pedir emprego novamente. E o chefe perguntou o que tinha levado ele a essa atitude, e ele respondeu que foi Jesus, pois a gente não pode servi-lo na indisciplina ou no orgulho pessoal. Então ele voltou a trabalhar e demonstrou a partir dali uma renúncia e um testemunho, né, que o chefe começou a pensar a grandeza dessa doutrina que orientava os passos de um homem no aperfeiçoamento moral. E ele percebeu que ele poderia continuar com as pregações, mas que principalmente, né, a pregação básica do exemplo que Jesus esperava dele e espera de todos nós outros aqui no planeta, né? Então, Emmanuel tem também uma passagem que ele figura o Evangelho como se fosse uma constelação ou um sistema solar, do qual Cristo seria a estrela principal, a estrela mais brilhante, ao redor da qual existem satélites que refletem em maior ou menor escala essa luz. Então ele nos diz que o principal modelo e guia, como nos ensina a doutrina espírita lá na questão 625, é Jesus. Nós devemos seguir a Jesus como meta de nossas vidas, né? Nós devemos pautar a nossa conduta e nossa vida por Ele. Mas que essas outras figuras que estão em torno de Jesus, né, que já deram testemunho do exemplo, no amor, no bem, apesar das dificuldades, perseguições, não só os continuadores do cristianismo, como ele cita na mensagem, né, mas outras em diversas religiões, como Madre Teresa, Chico, Irmã Dulce, não só dentro da doutrina espírita, mas são almas que já estão em comunhão, refletindo o amor de Jesus na exemplificação de suas próprias vidas. E ele fala que esses continuadores de Jesus, que nós também devemos seguir como exemplo, nós devemos buscá-lo, mas não colocando-os em um patamar inalcançável para nós, num processo consciente ou inconsciente de justificar a nossa mudança, né? De justificar a nossa uma justificativa para não mudar. Mas que a gente também não quer, de um salto para outro, atingir o grau desses espíritos, né? Eles também passaram pelo caminho do esforço para chegar à exemplificação que chegaram do amor aqui na Terra, né? Nós devemos tomá-los como inspiração para a nossa vida. E eu trouxe para nós aqui uma mensagem de Emmanuel para finalizar, que está no prefácio do livro Ave Cristo, que nos demonstra que só com o nosso próprio exemplo, com a nossa modificação e incorporação dos postulados cristãos em nossa vida diária, em nosso cotidiano, porque os nossos pensamentos, atos e palavras impactam aqueles que estão ao nosso redor muito mais do que nós imaginamos. E a Emmanuel traz que somente essa mudança e essa exemplificação nossa é que nos propicia cooperar na construção do reino de Deus com Jesus, né? Então ele fala assim, que o exemplo dos filhos do Evangelho nos tempos pós-apostólicos nos inspire hoje a simplicidade, o trabalho, a confiança e o amor, com que saibam abdicar de si próprios, com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos, quanto eles, transformar espinhos em flores e pedras em pães, nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele na edificação do reino de Deus. Então, meus irmãos, esforcemo-nos, né, para que os conhecimentos da doutrina e os conhecimentos do Evangelho de Jesus passe para a nossa prática diária. Como diz Kardec lá no capítulo 3 da primeira parte do livro dos Médiuns, né? E para podermos sermos considerados espíritas verdadeiros ou espírita cristãos que ele diz, esses ensinamentos já têm que ter passado para o campo da prática. Exemplifiquemos e nos tornemos assim, quebremos os muros que construímos ao longo dos tempos, né, entre nós e o outro, e transformemos-nos em pontes para que o Cristo transite do nosso coração para o coração do outro,
Eu agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus e até o próximo encontro.